Bem, pessoal, aqui é o canal Teolitérias e hoje eu vou falar com vocês a respeito do êxtase de Santa Teresa, que é, para mim, uma das grandes obras do barroco italiano e do barroco mundial. Essa obra do Bernini, que está em uma pequena igreja em Roma e que eu tive o privilégio de poder contemplar pessoalmente, uma obra que tanto me instigava. Então, para quem estuda o barroco, essa obra, essa escultura sacra, ela é muito, muito representativa e a gente vai conversar um pouquinho dos elementos barrocos que esta imagem tem. Primeiro eu vou contextualizar vocês. Eu tive o privilégio de visitar essa igreja de Santa Maria della Vittoria. É uma igreja que está na cidade de Roma, na Itália, e ela apresenta ah, a obra, né? Bernini decorou, né, essa igreja com essa imagem sacra do êxtase de Santa Teresa. Aqui uma visão interna rapidinho para vocês conhecerem um pouco, né? Esse aqui é um púlpito da porta de entrada, muito bonito, principalmente século XVII, né? A gente está falando do auge do barroco italiano. Aqui também uma outra, o altar. É bom deixar claro que o êxtase de Santa Teresa não está no altar principal. Este aí é o altar principal, né, que tem essa tendência aqui a ter esses raios luminosos dourados aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Uma imagem composta de 3 composições, a esquerda, central e a direita, mas não é essa que eu vou me dedicar, mas só para vocês entenderem que esse aqui é o altar, tá? Aqui, para vocês entenderem um pouco o tamanho, a dimensão, né, do êxtase de Santa Teresa, ele está ali ao fundo, né, ele está sob essa base, né, muito bonita, e é uma obra que não é uma obra um tamanho regular, um tamanho virtual, né? Ela não é o tamanho real, ela é um pouco menor, mas dá para perceber, só para vocês entenderem a dimensão aqui desta obra, e ela está localizada na parte esquerda, lateral da igreja. Aqui, uma visão geral, ela está feita por esse, não é um baldaquiano, mas é uma espécie de estrutura de mármore muito especial, mármore raro. Ele está aqui ao lado, adornando com esse, dá a ideia de um baldaquiano, né? De um baldaquino, mas não é. Com essa base, eu quero chamar a atenção para vocês para essa luz aqui. Vocês vão ver. Eu fiz um vídeo também que eu quero mostrar para vocês, que eu fiquei muito emocionado ao ver, né, esta obra, mas aqui você vê que há um trabalho de arquitetura de entrada de luz, porque logo aqui em cima vocês vão ver aqui tem um local de entrada de luz aqui, é que eu não filmei essa parte, mas essa parte superior aqui depois vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar para vocês, um vitral bem forte de luz. Essa luz ela entra por aqui e dá a ideia da cena, né? Característica do Bernini. O Bernini gostava muito de cena. Então eu fiz essa foto aqui só para vocês entenderem o conjunto da obra. A escultura do anjo com a Santa Teresa, a nuvem que eles estão teoricamente sob ou em contraste, né? E as luzes aqui, os raios divinos que vão ser potencializados por meio desta luz real que vai bater aqui nesse vitral, e esse vitral vai dar essa sensação aqui nesse trabalho aqui de arrebatamento. Então a ideia é a sensação de arrebatamento. Então para isso a gente vai ter os elementos icônicos, né? Uma iconicidade, ou seja, nós vamos ter luz aqui, nós vamos ter o dourado, e nós vamos ter um elemento importante que é a suspensão, né? O que dá a ideia de que o anjinho está forçando a Santa Teresa para cima. Ele está forçando ela para cima. Ela está com o pé indicando que ela está suspensa aqui. Então tem essa distância aqui da base, o que dá a ideia de que ela está realmente suspensa e que ela estaria sendo arrebatada. Esse momento de arrebatamento, né? Que vai, claro, depois a gente vai perceber aí que pela cena há uma questão ambígua de sensualidade, né, que é barroco, clássico do barroco. O barroco vai se intrometer nessas categorias, né? Então o barroco ele é
Aqui, o que que a gente vai ver já de barroco aqui? A exuberância, né? A gente tem a exuberância de todo esse trabalho de vários materiais, de cores, de tonalidades, essa profusão de riqueza, né? A gente pode chamar, hoje está muito na moda, de ostentação de riqueza de material. Então a gente tem muito material. Isso aqui é um mármore Carrara, muito difícil de ser feito, né? Esse mármore belíssimo aqui lateral, todo esse trabalho aqui de madeira, de pedra. Então, essa riqueza ornamental do todo, que vocês podem ver, é barroco, tá? Mas não vai ficar só no rococó, não vai ficar só no maneirismo. Então, Bernini ele vai acelerar o barroco dele, ele vai tensionar o barroco dele, ele vai complicar na medida que ele vai trazer duas coisas. Ele vai trazer a cena do arrebatamento, ele vai colocar as duas figuras sob o contraste da nuvem. E nesse distanciamento, então esse pezinho é proposital, essa mãozinha é proposital, né? Claro, a gente tem os olhares que eu vou gravar daqui a pouquinho, já vou explicar para vocês, os olhares que vão transmitir sensualidade. Então é o tempero do Bernini aí, ele vai temperar dessa forma, vai acentuar isso, né? É quase um elemento fálico de possuir, né? De submeter. Mas a gente, no campo da iconicidade, a gente está falando de um trabalho de dobrar, que não é um trabalho de dobrar, é um efeito tridimensional técnico de esculpir esse mármore aqui, né? Então a gente pode ver aqui de modo talvez mais próximo uma foto aqui. Esse trabalho de esculpir o mármore. Então isso aqui é um mármore duríssimo, que vai dar uma ideia de leveza, que não é leveza, mas uma ideia de a supremacia da técnica sobre o material. Então a gente tem o esculpir aqui um material pesadíssimo, trabalhá-lo para que ele pareça leve, para que ele pareça tecido, né? E é claro, a característica do Bernini é a questão da cena. Então a gente vê a questão da cena, mas como se fosse um take, um recorte de uma narrativa que está sendo feita, ela foi paralisada. É como se a gente estivesse assistindo uma cena, um filme, um vídeo, e ele foi paralisado nesse frame aqui, ó, exatamente nesse frame, que vai dizer muita coisa, né? Então a gente tem aqui isso aqui a foto foi minha, foi eu que fiz. Aqui você tem o rosto da Santa Teresa em êxtase, por isso que é o êxtase de Santa Teresa, e o olhar complacente, mas ao mesmo tempo de supremacia, de submeter a Santa Teresa aos desígnios que também acabam sendo religiosos e acabam sendo eróticos. Então, do ponto de vista icônico, o barroco aqui, resumindo essa parte aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz lá, registrando um pouco da emoção ali, né? Mas, se você fazer o registro barroco, a riqueza barroca dessa cena, né? Aqui olhando o todo. Então, a riqueza de profusão de materiais, a riqueza de técnica, o trabalho em mármore, perfeito, a ideia de cena, então a gente tem essa ideia de cena aqui, tá? Ele é não discutindo questão temática, eu estou discutindo só questão figurativa, o que foi os adornos, a maquiagem, a beleza, o embelezamento, né? O que foi colocado para a gente se embelezar aqui, para a gente ficar em êxtase, assim como a Santa Teresa. A gente não está discutindo categorias ainda de tensão, como sensualidade, como o pagão e o profano, que aqui a gente ainda vai ver bastante. Mas deixa eu gravar um vídeo para vocês lá, né? Da expectativa de lá, e aí eu volto com uma parte falando a respeito dessas tensões do símbolo barroco. Pessoal, esse aqui foi um vídeo que eu fiz lá na Santa Maria da Vitória, do êxtase de Santa Teresa. Então você tem um pouco da visão lateral aí, em mármore, né, da nave da igreja. E, poxa, foi uma sensação, assim, gigantesca você conseguir ver essa obra presencialmente. Ela tem uma iluminação, se você for ver essa parte aqui, ela tem uma iluminação que vem nessa forma de luz, né? E a ideia do arrebatamento, isso aqui é um vídeo que eu mesmo fiz, pessoal, lá na igreja, então um privilégio, como eu disse. Então, olha aqui, ó, a noção do deslocamento, né, do corpo. O artista quis dar uma iconicidade de leveza, para dar essa ideia de arrebatamento, para dar essa ideia de anunciação, com esses feixes de luz ali, né, e com o anjo
o anjo do amor aí arrebatando ela, como se estivesse levando ela para cima, ela está desconectada, né? A setinha dele aí, o que mostra também uma categorização semântica, a gente for ver no eixo do símbolo, mas a gente vai comentar daqui a pouco. Mas é importante, olha aí, ó, você está vendo, né, pessoalmente essa obra, esse isolamento eu acho super legal, tá vendo? Essa desconexão com o solo, como se ela estivesse realmente flutuando, essa ideia da pedra, né, como se fosse a ideia da nuvem. Então, perfeita, realmente um privilégio de poder filmar essa obra. Bem, então a gente falou da questão icônica, que está na tensão do material, da leveza do material, da maleabilidade do material, uma vez que a gente está falando de mármore, mármores duros como Carrara, como o jasper italiano e tal. E a gente falou também da questão do caimento, né, da iconicidade do tecido, da leveza do material que é representado, como se fosse o tecido, do caimento, dessa estética, do próprio despreendimento aqui da Santa Teresa do solo, como se ela estivesse realmente sendo arrebatada, se fosse uma anunciação. Mas tem uma coisa aqui agora, isso no eixo icônico, né? Mas a gente vai trabalhar aqui agora, rapidamente, a questão do símbolo, né? A questão das categorias que eu vou daqui a pouco já comentar lá também, das categorias que eu vou comentar lá no túmulo do Alexandre VII, na Basílica de São Pedro, feito pelo Bernini, que é um trabalho magistral, sem sombra de dúvida, um trabalho magistral. Essa categoria, quando a gente pensa em símbolo, a gente pensa em categorias definidas, legitimadas. Então, quando eu penso numa categoria como o profano e como o divino, então esse aqui a gente tem o divino, representado pelo anjo, né? Como um agente, né? Um sujeito aqui, e a gente tem um sujeito feminino, que é uma santa, categorizada principalmente por essa ideia de véu, por essa ideia de túnica, né? Não sei exatamente o nome, esqueci agora desse sobre a cabeça aqui da freira, né? Da Santa Teresa, uma santa, né? Aí você tem dois agentes, né? Dois sujeitos religiosos muito nítidos, né? A santa e ele. Só que dentro de cada um a gente vai ter aspectos interessantes que vão dialogar com duas categorias simbólicas muito importantes, que é o divino e o profano. Então, esse anjo ele está com uma carinha ambígua, que a gente chama de índices de ambiguidade, que a gente já viu esses índices de ambiguidade lá atrás, no olharzinho na carinha da Daphne, da Proserpina e da própria Santa Teresa aqui, que a gente acabou de abordar, esse índice de sensualidade ou não, tá gostando ou não tá gostando. Então a gente tem esse índice de dois índices aqui que vão levar para o profano o rosto dele e esse pequeno, né, o peitoral dele aqui de fora, que é uma sensualidade. E a gente tem, é claro, dentro do simbolismo aqui, esse arrebatamento do anjo como se fosse um querubim, um anjo do amor, né? A flecha aqui também tem um caráter aqui ambíguo, fálico. Esse arrebatamento ele pode ser conduzido para o lado erótico quando a gente leva em conta o rosto, né, ambíguo da Santa Teresa. Então ele é um arrebatamento. Então desses dois sujeitos a gente tem uma ação ativa e uma ação passiva, né? Essa ação passiva se propõe a encaixar aí sugestivamente a dominação, de certo modo, masculina, a dominação religiosa, e a noção do arrebatamento, o êxtase, não só do ponto de vista de arrebatar religiosamente, mas esse arrebatamento ser também ser uma própria condição erótica, uma própria condição sensual, de uma tensão sensual aqui muito forte que está sendo acometida entre esses dois sujeitos. Nós temos uma relação actancial aqui belíssima, com todas as suas euforias, os seus caráteres tensivos semânticos, né? Nós temos uma narratividade aqui nascendo e que gera, por meio de índices, uma ambiguidade. Então, do eixo das categorias simbólicas, a gente tem aqui o erótico, o sensual, o arrebatamento no sentido de um lado religioso, de outro. Esse arrebatamento também pode ser no sentido erótico.